Certo. Ela tá na pia lavando louça. E eu tô comendo. Vocês lembram desse slide? Lembro. Papo de Bíblia Eu com lembro BR. do. Eu lembro daquele sola gratia, sola palavra, solo espírito, sei lá mais o que. Sola fide, sola escritura, solus Christus, sola gratia, Isso. soli deo gloria. Isso mesmo. E Vale deu solus glória. Spiritus Sanctus, Sanctus, Sanctus. Meu latim é péssimo, né? Melhor continuar com o hebraico. Eu não sei latim. Eu acho que pra mim tá bom, né? Isso aqui é só para lembrar para vocês os nossos tópicos das aulas. Futuramente eu vou disponibilizar isso aqui tudo para vocês. Mas nós já passamos por tudo isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí na tela de vocês. Já já eu paro pra gente chegar no assunto de hoje, tá? Tá bom. Só para vocês irem acompanhando aí a apologética cristã em defesa da fé. Por que acreditar na Bíblia Sagrada? Tudo isso nós já vimos um pouquinho. Acredito que também nas quinta-feiras, né, que mudou o dia, vocês estão acompanhando mais ou menos esses mesmos assuntos. Para quem está vindo na presencial aí. Quem está falando, o que está falando, por que está falando, com quem está falando, quando está falando. E aí nós começamos Bereshit, que é o livro de Gênesis. Nós vamos ver alguns pontos específicos: a criação, a queda, o dilúvio, o pai Abraão, Esaú e Jacó, que é o ponto que nós estamos agora. Depois nós vamos ver José, o sonhador, tá? Em breve. Oh, Vocês estão vendo a tela aí glória. comigo? Tô, mas não tô entendendo nada que tá escrito. Como assim você não está entendendo? Ó, Não. vou simplificar para você. Tá escrito assim, ó. Vayomer lo Yaakov Yamer Ud Shimecha Ki Im Israel Ki Sharita Im Elohim Ve'im Anashim Ve'turkol. Pronto. Facilitou? Não. Só entendi o Israel. Israel, Israel? entendi o resto. Não entendeu Yaakov também, não? Ah, o Jacob também. Só. Elohim. Eu vou traduzir isso aí para vocês rapidinho, ó. Vocês viram aí em cima, na parte de cima superior, texto em hebraico, Gênesis capítulo 32, versículo 29. Na versão Almeida, na versão cristã, é o versículo 28. Na versão hebraica, é o versículo 29, tá? Tem essa pequena diferença em alguns versículos da Bíblia, da versão hebraica para a versão cristã. Ok? Eu coloquei aí pontos básicos Ok. porque existem alguns outros pontos que auxiliam a leitura também, mas iam só encher mais aqui a nossa tela e tem coisas que eu também não consigo ler, tá? Eu não sei tudo do hebraico, só para constar. Tem coisas que Ainda, né? estão além da minha Ainda. capacidade no momento, exatamente. Mas eu vou mostrar para vocês agora uns pontozinhos bem interessantes, tá? Essa primeira palavra que vocês estão vendo aí na tela, aqui, ó, vocês estão vendo meu mouse? Então, Sim. essa palavrinha É aqui, que é ó, de trás pra frente, né? é isso aí. O hebraico ele se lê da direita para a esquerda, diferente do português que é da esquerda para a direita. Ela começa o versículo. Aqui vocês vão achar escrito, ó. Eu não vou, eu ia até dar um detalhe completo letra por letra, mas isso vai ficar na uma próxima oportunidade, não vai faltar aulas para isso. Mas essa palavra aqui, ela se pronuncia Vayomer, tá? Essa primeira palavrinha aqui. O que ela significa? Vocês vão ver aqui embaixo, ó. Essa primeira letra é um Vav, significa I. Essas três últimas letras, Omer, significa falou. Na verdade, falará.
mas essa letrinha aqui, o Yud, essa letrinha que fica entre a terceira e a primeira letra, ela joga essa palavra para o passado. Então acaba ficando e falou, ou como vocês podem ver aqui embaixo, disse, chamou, algo do gênero assim. É o significado dessa palavra, ok? Essa segunda palavrinha aí, que vocês estão vendo na tela, se pronuncia lo. Depois eu falo para vocês o porquê. Ela significa simplesmente não. Essa terceira palavrinha aqui já é conhecida de todos nós. Yaakov, é assim que se escreve o nome de Jacó no original. Jacó significa suplantador. Já falei que suplantar não é enganar. A quarta palavrinha é Iamer. Quase não saiu. Iamer. Se vocês olharem essas 4 letras aqui dela, são as mesmas 4 letras da primeira palavra que nós temos lá. Elas são as mesmas palavras, ok? Significa disse, falou, chamou. Mesma regrinha que eu expliquei lá no começo. A nossa quinta palavra se pronuncia ud. Ud. Significa mais, no sentido de adição. Um exemplo, se nós fôssemos falar 2 mais 2, eu pronunciaria Shinamim Barheut Shinanin. Tá? A nossa próxima palavra é Shimenha. Shimenha significa seu nome. Esse Shem aqui, para Tamires, por exemplo, que está acostumado com o pessoal falar bastante a palavra Hashem, por exemplo, que é como o pessoal gosta de se referir ao Eterno, usando o hebraico, temos aqui o nome Shem, que quer dizer simplesmente o nome, que é para não falar o tetagrama sagrado, que seria o nome de Deus. Que significa pois, porque. Im significa se, partícula se, sabe aquela partícula hipotética? Se acontecer, se porém, é o que nós temos aqui. Aí nós temos o nome Israel. Para quem quer saber como é que se escreve Israel, se escreve desse jeitinho aqui, tá? Nós temos novamente que significa pois, porque. A próxima palavra é sarita. Sarita, para quem gostar da coisa, é um diminutivo, literalmente é um diminutivo. O nome de Sara no hebraico é Sará. E quando você quer chamar Sara no diminutivo, você fala Sarita. Sarita. Meu, eu ia falar de brincadeira isso. Eu ia falar assim, o que é Sarita? É a Sarinha, a Sara pequena. Exatamente, seria o nosso Sarinha. Só para constar. Caramba. Sara significa o quê? Você lembra, Ju? Princesa? Sara significa princesa. Então aqui nós teríamos um princesinha ou Sarinha, tá? E princesa, para quem Queridinha do papai. é queridinha do papai, para quem está acostumado, princesa geralmente é a que serve o príncipe, não é? Pela cultura da época, princesa geralmente é quem serve o príncipe, tá? Então temos essas duas palavras. Por isso, se você, dependendo da versão que você tiver aí, você vai ver que está escrito: porque como o príncipe lutou com Deus e com os homens. Algumas versões está escrito assim, algumas está simplesmente porque como o príncipe serviu. Dependendo da versão que você tiver, você vai achar as duas coisas por causa dessa palavrinha aqui, saruitá. Saruitá, tá? É interessante observar isso. Por que eles colocaram como príncipe? Porque ele está falando de um homem. Então, falar como princesa ia ficar um pouco estranho. Então, eles adaptaram, mas está escrito no feminino, tá? O texto bíblico está escrito no feminino, realmente. Eita, nós. E depois nós temos aí a palavra im, que quer dizer com. Elohim, que significa Deus, deuses ou poderosos. Podem ter esses 3 significados, além de outros que eu poderia adicionar, autoridade, mas resumindo é isso aí. Aí nós temos aqui ve'im. Perceba que essa palavrinha aqui, ela é a mesma que temos aqui atrás,
tá? Vocês acompanham aí no meu mouse. Então ela significa com também, mas essa primeira letra vai ser um I, que nós temos também no início do versículo, ó. Vaiomer, e disse. Agora nós temos Vaim, e, que é Veim, perdão, Veim, e com. Anashim, para quem lembra de Enos, que nós já falamos um pouquinho sobre ele. Enos é a palavra original aqui. Enos significa pessoa. O plural de Enos, Anashim, que significa pessoas. Ou homens. Eu coloquei homens aqui para vocês, tá? Mas homens no sentido de pessoas. Não estou exemplificando sexo aqui, tá? É pessoas. Por final, nós temos Vaturkol. Vaturkol significa e você será capaz, poderá. É uma palavra que está no futuro aqui, o tukol, que significa poderá no futuro, poder no futuro, né? Capacidade no futuro. Então, o versículo, se você fosse pegar ele aqui, seria até o seguinte, ó, vou ler para você ver que não faz sentido. E falou, não, Jacó falou mais seu nome, porque se Israel, porque princesinha com Deus e com homens e poderá. É assim que os nossos queridos tradutores pegam o texto bíblico. Pode ver que no Coitados deles, português né? não faz muito sentido. Coitados deles para interpretar. Exatamente. É por isso que eu falo, não existe É uma muita tradução interpretação. exata do hebraico para o português. Não existe para nenhum idioma. O hebraico já é complicado por si só, e eles ainda misturam desse jeito. Ah, muito obrigada. Aí o que é que eles fazem? Eles pegam o texto desse jeito aqui, mais ou menos, né, simplificando para vocês, e vão fazer uma linha lógica, porque na mente do judeu, essa frase tem lógica. No português você pode ver que não tem muita lógica. Aí eles vão, o que é que eu consigo entender? Aí o Almeida pegou, e ele disse, Jacó não chamará mais seu nome, porque esse si não consigo encaixar ele aqui, porque Israel, esse pois, então vamos ficar assim. E ele disse, Jacó não será mais o seu nome, mas será Israel, porque como príncipe, porque não pode ser princesinha, né? Tá falando de um homem. Não tem lógica eu colocar aqui como princesinha. Imagina, Jacó, você bate como uma mulher. Ih, vai ficar bonito. A fama de Jacó vai ficar uma beleza. Então, né? Porque como princesinha, porque como príncipe, então, com Deus e com os homens. Ah, como príncipe, com Deus e com os homens. Como príncipe, ele lutou. O príncipe luta. Mulher serve, essa é a mente, tá? Da cultura. Mulher serve, o príncipe guerreia as guerras. Então, como príncipe, você lutou com Deus e com os homens. E você será capaz. E você poderá fazer isso. E você será capaz disso. Acho que essa tradução tá boa. É assim que se faz uma tradução bíblica. O que eu quero falar para vocês aqui, nós já vimos isso em aulas anteriores. Jacó, diferente de Abraão, ele continua sendo chamado de Jacó depois desse episódio. Vocês lembram dessa 1, 2, 3, 4? A quinta palavra que vocês têm no texto, ela significa mais no sentido de adição. Se você tiver com a versão Almeida, você pode ver que ele colocou até o mais aí. Ele colocou aí, Jacó não será mais o seu nome, mas não foi um mais e porém, contudo, entretanto, todavia. É um mais com i. Ele colocou ainda. Só que o que ele não conseguiu entender do texto é que esse mais queria dizer, e Jacó não será somente o teu nome, mas também Israel. É isso que acontece você usando o versículo, estou usando todo o contexto bíblico dentro do versículo, tá? Para poder interpretar. É por isso que Jacó, depois desse episódio, continua sendo chamado de Jacó, continua sendo chamado de Israel. Os dois nomes equivalem à mesma pessoa, diferente do que acontece com os outros personagens. Oséias e Josué
era a mesma pessoa, mas depois que chamou de Josué, ninguém nem lembra que o nome dele era Oséias. O próprio Abraão. Eu nem sabia que o nome dele era Oséias. Mais ou menos isso. Ok? Isso aqui só foi para vocês terem uma luz de como é que acontece mais ou menos a tradução e para vocês verem essa partículazinha que é essa palavra, ud, que significa mais no sentido de adição. Essa palavrinha é o que dá essa base para a gente poder